Nesta aula, iremos iniciar a análise da convecção natural externa e da camada limite associada. Para tanto, considere a situação física mostrada na direita da tela, que mostra uma parede vertical plana com uma temperatura uniforme T0, que pode ser maior do que a temperatura T infinito de um corpo de fluido adjacente a essa parede, no caso dessa parede estar aquecida, ou pode ser menor no caso de essa parede estar sendo resfriada, né? Esse corpo de fluido aqui adjacente, por sua vez, em uma posição suficientemente afastada da parede, nós temos que esse fluido está estático, né? Tal qual havíamos descrito anteriormente, a diferença sendo que esse corpo de fluido estático, nós vamos considerar ele como sendo semi-infinito, ou seja, aquele movimento descendente. No caso de paredes aquecidas que havíamos descrito anteriormente, né? Aquele movimento descendente que aparecia junto ao corpo de fluido estático, ele estará infinitamente afastado da parede, que é uma solução assintótica para um caso que nós vamos analisar depois, quando você tem um escoamento em convecção natural confinado, né? Mas por enquanto vamos analisar esse caso mais simples e temos aqui um campo gravitacional também atuando de cima para baixo na direção vertical. Se essa parede então for aquecida, o que vai acontecer é que uma força de empuxo ascendente atuará sobre as partículas de fluido, interagindo termicamente com essa parede vertical, o que levará então um escoamento de baixo para cima, nesse caso, né? Um escoamento de baixo para cima, que então fará com que surja uma camada limite térmica adjacente a essa parede vertical, camada limite essa com uma espessura dada por ΔT, tal qual indicado aqui na figura, em uma posição L distante dessa borda na parte inferior da parede, com uma distância L dessa borda, né? Tal qual também indicado na figura. Nós vamos então adotar aqui o postulado de camada limite, depois vamos ver quando ele será válido para cada um desses casos, né? Mas o postulado que nós já vínhamos adotando até aqui, e adotamos no caso da convecção forçada externa, né? É o postulado que nos diz que a espessura da camada limite térmica é muito menor do que esse L, essa distância até a borda inferior da parede vertical. Passando agora então para as equações governantes, já adotando o postulado da camada limite, reconhecendo que as consequências dele serão semelhantes nesse caso aqui da convecção natural ao que foram no caso da convecção forçada, né? E portanto não iremos repetir aqui exatamente a mesma análise que já fizemos, né? Nós vamos então ter que a primeira equação governante é a equação de conservação da massa, né? Que aqui é mostrada num caso de regime permanente, mas também é adotado que o ρ, a massa específica, é constante, o que pode parecer estranho, né? Mas isso vai ficar mais claro depois, quando a gente apresentar a aproximação de Boussinesq daqui a pouco, né? Mas pode parecer estranho porque, segundo a descrição física que fizemos na última aula, né, o surgimento desse escoamento estava intrinsecamente relacionado com a variação da massa específica daquela partícula de fluido ao interagir termicamente com a parede vertical, né? Então, parece, em uma primeira vista, né, em uma primeira aproximação, parece estar errado, né, você não considerar a variação do ρ, da massa específica aqui na conservação da massa. No entanto, isso será justificado daqui a pouco, vamos apenas adotar por enquanto. Já o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, ele nos dirá aqui, dessa vez, né, na quantidade de movimento linear na direção x, adotando o ρ como podendo ser variável, né, nós temos que ele vai ser dado por ρ vezes u vezes du dx, somado com ρ vezes v vezes du dy, que tem que ser igual a menos o gradiente de pressão na direção x, nessa direção vertical, né? Somado com μ, a viscosidade dinâmica, vezes a derivada segunda da velocidade da componente vertical do vetor velocidade, derivada segunda dessa componente em relação a y, menos ρ vezes g. Aqui cabe dois adendos, né? O primeiro deles é que, baseado no postulado da camada limite,
esse laplaciano da componente vertical do vetor velocidade foi desprezado, né? Esse laplaciano na direção x, né? A derivada segunda dessa componente do vetor velocidade na direção vertical foi desprezada com base no mesmo princípio que nos levou a desprezar esse termo análogo na convecção forçada. Outra novidade é que aparece esse termo associado com a atuação do campo gravitacional, tal qual já vimos, inclusive, deduzido as equações de Navier-Stokes com esse termo, dessa vez justamente por o surgimento da convecção natural estar intrinsecamente ligado à atuação do campo gravitacional, não podemos mais desprezar os seus efeitos se quisermos analisar a convecção natural, portanto, né? Já o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção y, da mesma forma como acontecia com a convecção forçada, nós temos que o gradiente de pressão na direção perpendicular à parede será aproximadamente zero, ou seja, a pressão tenderá a ser constante, aproximadamente constante, ao longo da espessura da camada limite. O que nos permite dizer, então, que a pressão que atua sobre a borda da camada limite será a mesma pressão que atuará ao longo de toda a espessura da camada limite. E além disso, nós podemos tirar a conclusão aqui de que a pressão ela é simplesmente uma função de x. Sabendo então que o fluido fora da camada limite está estático, nós podemos utilizar princípios da hidrostática para nos dizer, né, que dp infinito dx é igual a menos ρ infinito, né, menos a massa específica do fluido nas condições fora da camada limite, vezes a aceleração da gravidade atuando sobre esse fluido também, sobre o fluido estático externo à camada limite, né? E por sua vez nós sabemos dessa relação aqui que a pressão é impressa dentro da camada limite, a pressão de fora, do fluido fora da camada limite, é impressa sobre a camada limite. Nós sabemos que esse gradiente de pressão ao longo de x também será o mesmo gradiente de pressão da pressão ao longo da seção transversal da camada limite, ao longo da espessura da camada limite. Portanto, nós temos que esse termo aqui, o gradiente de pressão ao longo de x, ele nada mais será do que menos ρ infinito, vezes a aceleração da gravidade. Substituindo então essa conclusão no princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, nós podemos chegar à conclusão de que ρ du dx somado com ρ v du dy tem que ser igual a μ vezes a derivada segunda de u em relação a y, somado com ρ infinito menos ρ vezes a aceleração da gravidade. E é com essa equação aqui, com esse princípio de conservação da quantidade de movimento linear, no qual já está embutido o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção y também, né? É com ele que nós iremos trabalhar daqui em diante. Finalmente, a equação para o princípio de conservação da energia é mostrado por último aqui. Nós temos que ρCp vezes u dt dx, novamente assumindo que, de maneira geral, o ρ poderia variar, né? Somado com ρCp vezes v vezes dt dy, tem que ser igual ao produto da condutividade térmica pela derivada segunda da temperatura em relação à direção perpendicular à parede sólida, né? Perpendicular à parede a parede vertical que estamos analisando e, portanto, ao longo da mesma direção que nós medimos a espessura da camada limite. Novamente aqui entra o postulado da camada limite, o que permite que a gente despreze o laplaciano na direção x, né, a derivada segunda da temperatura, na direção tangente à parede vertical, novamente, da mesma forma como acontecia no caso da convecção forçada, e a análise é exatamente a mesma, por isso nós estamos repetindo aqui apenas usando o resultado direto.
Vamos agora apresentar uma aproximação muito útil no contexto de convecção natural, que é a aproximação que é conhecida como aproximação de Boussinesq. Antes de mais nada, vamos relembrar o que acabamos de ver, de fato, que ao longo da espessura da camada limite nós temos pressão constante. A consequência disso é que a massa específica, que de maneira geral varia tanto com a pressão quanto com a temperatura, ao longo da espessura da camada limite ela irá variar apenas com a temperatura, uma vez que a pressão permanece constante. O que nos permite então escrever uma série de Taylor para a massa específica, expandindo em torno do estado daquele fluido estático suficientemente afastado da parede, ou seja, escrevendo ρ como sendo igual a ρ infinito, somado com a derivada de ρ em relação à temperatura, avaliada no estado daquele fluido estático suficientemente afastado da parede, ou seja, avaliada em P infinito e T infinito, vezes T menos T infinito, somado com termos de ordem superior. Relembrando aqui, então, a definição do coeficiente de expansão térmica, que nos diz que esse coeficiente, que tem essa notação beta, é igual a menos 1 sobre ρ, vezes a derivada da massa específica em relação à temperatura, avaliada em uma pressão constante, que nos permite, então, escrever essa derivada da massa específica em relação à temperatura, avaliada em P infinito e T infinito, da seguinte forma. Como sendo igual a menos ρ infinito multiplicado pelo coeficiente de expansão térmica beta. De fato, agora podemos reescrever essa série de Taylor como ρ igual a ρ infinito multiplicado por 1 menos beta vezes T menos T infinito, somado com termos de ordem superior e um outro termo que aparece nas equações que acabamos de descrever anteriormente, que é o ρ infinito menos o ρ, ele será igual a ρ infinito multiplicado por beta T menos T infinito, somado com os termos de ordem superior. Portanto, a aproximação de Boussinesq nada mais é do que a retenção dos termos dominantes dessas séries. Ou seja, nós vamos ter então que o ρ, sempre que aparecer, ele será aproximadamente ρ infinito, e por sua vez o ρ infinito menos ρ será aproximadamente dado por ρ infinito vezes beta vezes T menos T infinito. Usando então esse resultado naquelas equações que havíamos obtido na conservação da quantidade de movimento linear e na conservação da energia, nós podemos escrever então, começando pela quantidade de movimento, ρ infinito vezes u du dx, somado com ρ infinito v du dy, tem que ser igual a μ vezes a derivada segunda de u em relação a y, somado com ρ infinito menos ρ vezes g, ou seja, somado com ρ infinito g vezes beta vezes t menos t infinito. Dividindo então todos os termos por ρ infinito, nós podemos escrever que u du dx somado com v du dy tem que ser igual a ni multiplicado pela derivada segunda de u em relação a y, somado com g
vezes beta vezes T menos T infinito, que é a equação que vamos trabalhar a partir de agora. Já a equação de energia procede de uma maneira semelhante. Nós temos ρ infinito vezes Cp vezes U dt dx, somado com ρ infinito vezes Cp vezes V vezes a derivada da temperatura em relação a Y, que tem que ser igual à condutividade térmica vezes a derivada segunda da temperatura em relação a Y, que pode ser obtida agora dividindo todos os termos por ρ infinito Cp, e lembrando da definição de difusividade térmica. Essa equação de energia pode então ser escrita como U dt dx somado com V dt dy, que tem que ser igual a alfa vezes a derivada segunda da temperatura em relação a y, que também é a outra expressão, a expressão da equação da energia que vamos trabalhar a partir de agora. E essa aproximação de Boussinesq, mais especificamente que ρ é aproximadamente ρ infinito, é o que justifica também o uso daquela equação da conservação da quantidade, da conservação da massa, na sua forma para ρ constante, para escoamentos incompressíveis, tal qual apresentamos agora há pouco. Aplicando então a análise de escalas, essa situação física ilustrada na direita da tela, que mostra aquela parede vertical plana, que pode estar aquecida ou resfriada, a depender da situação que você está analisando, com uma temperatura uniforme T0, interagindo termicamente com o corpo de fluido aproximadamente estático, com uma temperatura T infinito, que é diferente da temperatura T0. Essa interação térmica acontecendo na presença de um campo gravitacional com aceleração da gravidade G. Ao ter todos esses fatores, todos esses ingredientes, se forma então uma camada limite térmica adjacente à parede vertical plana, que servirá para ser o nosso sistema na nossa análise de escalas. Começando então a análise de escalas pelo princípio de conservação da massa, nós temos que du dx mais dv dy é igual a zero. Portanto, nós temos que a escala de U dividido pela escala de x, que é o L, aquela distância até a borda inferior da placa vertical, terá que ser da ordem da escala de V dividido pela escala de Y, que para esse sistema que compreende a camada limite térmica, será a espessura da mesma, a espessura da camada limite térmica, ΔT. Passando então para a equação da energia, nós temos que o primeiro termo convectivo terá uma ordem de grandeza dada por U, dividido pela ordem de grandeza de x, que é L, multiplicado pela ordem de grandeza da variação da temperatura, que é esse ΔT. Já o segundo termo convectivo, ele terá uma ordem de grandeza dada por V, dividido pela ordem de grandeza de y, que nesse caso da camada limite térmica será a espessura da camada limite térmica, ΔT, multiplicado pela escala da variação de temperatura. Já o termo condutivo na direção y, na direção perpendicular a essa parede vertical, a escala dele será dada por alfa, vezes a escala de variação de temperatura ΔT, dividido pela escala de y, que é a espessura da camada limite térmica, ou seja, ΔT ao quadrado. Utilizando então o princípio de conservação da massa, nós podemos reconhecer que o V sobre ΔT é da ordem de U sobre L. Dessa forma, nós podemos chegar à conclusão de que os dois termos convectivos têm a mesma ordem de grandeza, a ordem de grandeza U sobre L vezes ΔT. Dessa forma, como eles têm a mesma ordem de grandeza, essa ordem de grandeza, essa escala, deverá equivaler à escala do termo condutivo, o que nos leva então à conclusão de que U sobre L, ΔT, tem que ser da ordem de alfa, ΔT, dividido por ΔT ao quadrado, dividido pela espessura da camada limite térmica ao quadrado. Cancelando a variação de temperatura, nós podemos, após rearranjar, chegar à conclusão de que U é da ordem de alfa multiplicado por L, dividido pela espessura da camada limite térmica elevado ao quadrado.
Passando agora então para o princípio de conservação da quantidade de movimento linear, nós temos que a escala do primeiro termo inercial será U sobre L multiplicado por U. Do segundo termo inercial, por sua vez, será a escala de V dividido pela escala de Y, que é a espessura da camada limite térmica, vezes a escala de U. Do termo viscoso, por sua vez, será Ni, vezes a escala de U, dividido pela escala de Y, que é a espessura da camada limite térmica elevada ao quadrado, né? E o termo associado com o empuxo, esse G vezes beta vezes a diferença de temperatura, terá uma escala dada por G vezes beta, vezes a escala de variação de temperatura, ΔT. Nós podemos novamente reconhecer aqui que o V sobre ΔT terá a mesma ordem de grandeza do U sobre L, novamente recorrendo aqui à análise de escalas do princípio de conservação da massa, e que, portanto, os dois termos inerciais têm a mesma escala. Escala essa dada por U ao quadrado dividido por L. Substituindo, então, essa escala α sobre L sobre ΔT ao quadrado no lugar do U, nessas escalas de U que aparecem aqui nos termos inerciais e no termo viscoso, e também dividindo todas essas escalas por um fator G beta ΔT, que nada mais é do que a escala do empuxo, né, desse termo associado com empuxo, que, lembrando que para que exista convecção natural, esse termo associado com empuxo nunca pode ser desprezível, né? Então, fazendo essa divisão e utilizando essa escala de U que tiramos da equação da energia, né, nós podemos, após rearranjar, chegar à conclusão de que os termos convectivos eles terão uma escala dada por α dividido por Ni, multiplicado por, no denominador, G beta ΔT vezes L ao cubo, no numerador, Ni vezes α, né, multiplicado pela espessura da camada limite térmica dividida por L, elevado a menos 4. Já o termo viscoso ele terá uma ordem de grandeza bastante parecida, que será, no denominador, G beta ΔT L ao cubo, dividido por, no denominador esse cara, né, no numerador Ni vezes α, multiplicado por ΔT sobre L elevado a menos 4, e já o termo associado com o empuxo terá ordem unitária após a aplicação desse fator dividindo. Nós podemos agora reconhecer alguns grupos adimensionais aqui. Primeiro, o α sobre Ni. Nós podemos reconhecer como sendo Prandtl elevado a menos 1. O outro termo adimensional nós podemos agora definir, que é o número de Rayleigh, que é baseado em L, né, baseado nesse comprimento L, né, ao longo da tangente à placa, né, que é definido como G vezes beta, vezes a escala da variação de temperatura, nesse caso, né, vezes L ao cubo, dividido por Ni vezes α, sendo esse cara aqui o número de Rayleigh, né, que é um parâmetro muito importante dentro da convecção natural, portanto, tenham ele em mente, né? Então, a gente tem aqui que esse cara nada mais é do que o Rayleigh elevado a menos 1. O mesmo pode ser dito desse termo que aparece entre parênteses aqui, no termo viscoso, na escala do termo viscoso, né? Que também é Rayleigh elevado a menos 1. Que nos leva, então, à conclusão da análise de escalas aqui, de que nós temos Prandtl elevado a menos 1, vezes Rayleigh elevado a menos 1, vezes ΔT sobre L elevado a menos 4, representando a escala dos termos inerciais, representando a inércia. Nós temos Rayleigh elevado a menos 1, Rayleigh baseado no comprimento L, né? ΔT sobre L
elevado a menos 4, né? Representando os termos viscosos, né? As forças viscosas, enquanto nós temos a escala unitária representando o empuxo. Agora nós vamos partir para tentar determinar em que circunstâncias nós temos um balanço entre inércia e empuxo ou entre forças viscosas e o empuxo. A partir das escalas que acabamos de obter e que são repetidas aqui no topo dessa tela, é possível observar que a escala dos termos inerciais se diferencia da escala dos termos viscosos apenas pela presença desse fator Prandtl elevado a menos 1, no caso dos termos inerciais. Portanto, é possível afirmar que esse fator será o responsável por determinar se na situação física em particular que se está analisando, uma convecção natural em particular que se está analisando, o balanço pertinente é entre forças inerciais e forças de empuxo ou entre forças viscosas e forças de empuxo. Para um primeiro caso possível de ser analisado, um caso em que nós tenhamos um escoamento de um fluido com número de Prandtl muito menor do que 1, o que nós já havíamos associado anteriormente com metais líquidos, nós vamos ter que esse Prandtl elevado a menos 1 será um valor grande, né? Terá um valor grande e, portanto, fará com que a inércia seja mais relevante do que as forças viscosas, o que nos permite, então, afirmar que para essa situação em particular, nós temos um balanço entre forças inerciais e empuxo. Dessa forma, utilizando as escalas desses dois termos, nós temos que Prandtl elevado a menos 1 vezes Rayleigh elevado a menos 1 vezes ΔT sobre L elevado a menos 4 tem que ser da ordem de 1, que nos leva então à conclusão de que ΔT sobre L, após rearranjar, ele é Rayleigh vezes Prandtl elevado a menos 1/4. Por sua vez, esse grupo adimensional Rayleigh vezes Prandtl ele tem um nome, que é número de Boussinesq, o mesmo da aproximação que fizemos, e tem essa notação BOL. Por sua vez, o U, a partir daquela escala que havíamos definido, alfa sobre L sobre ΔT ao quadrado, né? Ele poderá então ser obtido, ele será da ordem de alfa dividido por L vezes o número de Boussinesq, ou Rayleigh vezes Prandtl, elevado a meio. Nós podemos agora fazer um gráfico que nós temos no eixo de ordenadas, plotado tanto a velocidade, a componente U do vetor velocidade, quanto a temperatura, e no eixo de abscissas nós temos o Y, aquela coordenada Y perpendicular à parede vertical que estamos analisando. Por definição, a espessura da camada limite térmica é a espessura necessária para que se faça toda a variação de temperatura, da temperatura da parede T0 até a temperatura T infinito do corpo de fluido estático suficientemente afastado dessa parede vertical. Portanto, o gráfico da temperatura ficará decaindo de T0 até T infinito, tal qual indicado em vermelho. No caso da velocidade é um pouco diferente. A velocidade fora da borda da camada limite, dado o balanço entre inércia e empuxo, fora da camada limite térmica nós temos que as forças de empuxo são desprezíveis, uma vez que o fluido está isotérmico fora da camada limite térmica. Essa porção de fluido ainda não foi afetada termicamente pela interação com a parede, pela própria definição da camada limite térmica. Dessa forma, como nós temos um balanço entre empuxo e inércia, nós temos que as forças inerciais aqui fora da camada limite também serão zero. Ou seja, nós temos aqui inércia e empuxo da ordem de zero, ou seja, inércia e empuxo desprezíveis. Dessa forma, nós temos que a velocidade, essa componente U do vetor velocidade fora da camada limite, ela será necessariamente zero, o que nos leva à conclusão de que o perfil de velocidade dentro da camada limite deverá de alguma forma tender a zero,
ou seja, partir de um pico e chegar até decair a zero na borda da camada limite. Por sua vez, pela condição de não deslizamento que deve ser cumprida em y igual a zero, ou seja, na parede vertical, nós temos que, próximo à parede, nós temos o desenvolvimento de uma subcamada viscosa, justamente porque a velocidade próxima da parede tem que tender a zero, tem que ser relativamente pequena, e nós temos então uma tensão de cisalhamento muito acentuada, induzida pelo gradiente que é produzido, por sua vez, pela condição de não deslizamento, o que vai impor um balanço diferente do inércia e empuxo, que vai passar então nessa subcamada viscosa, próxima à parede, a ser um balanço entre forças viscosas e empuxo. A dimensão então dessa subcamada, nós vamos dar essa notação de ΔV, dessa subcamada viscosa, né, em que nós temos aqui dentro, né, um balanço entre forças viscosas e empuxo. Enquanto aqui nessa zona intermediária entre o ΔV e o ΔT, nós temos esse balanço que nós analisamos aqui, ou seja, o balanço entre inércia e empuxo. Analisando então, partindo para a análise agora desse sistema que compõe esse balanço entre as forças viscosas e as forças de empuxo, tomando esse sistema como sendo essa subcamada viscosa, né? Portanto, agora passando para a subcamada viscosa, nós temos que dentro dessa subcamada viscosa o balanço é entre as forças de inércia, ou as forças viscosas, perdão, que tem escala dada por Ni, vezes a escala de U, dividido pela escala de Y nessa direção, só que agora o nosso sistema é essa subcamada viscosa, então a escala de Y é o ΔV elevado ao quadrado, que deverá ser um balanço aqui, né, com as forças de empuxo, que nós já vimos que tem escala G, beta, ΔT. De onde nós podemos tirar que a escala de U é imposta justamente por essa camada intermediária em que nós temos um equilíbrio entre inércia e empuxo. Portanto, a escala de U é esse alfa sobre L vezes o número de Boussinesq elevado a meio. Portanto, nós temos aqui que será Ni sobre ΔV ao quadrado vezes alfa dividido por L vezes Rayleigh-Prandtl elevado a meio, que deverá ser da ordem de G beta ΔT, e que nós podemos agora, a partir de um rearranjo, dividindo aqui por G beta ΔT e multiplicando e dividindo esse lado aqui por L ao cubo, né, nós podemos rearranjar de maneira a obter que Rayleigh vezes Prandtl elevado a meio, né, vezes Ni sobre alfa sobre G beta ΔT vezes L ao cubo tem que ser da ordem de ΔV ao quadrado dividido por L ao quadrado. Nós podemos aqui reconhecer esse cara como Rayleigh baseado em L elevado a menos 1, né? E dessa forma, após cortar com um desses caras aqui, nós podemos chegar à conclusão de que o ΔV sobre L ele é da ordem de Rayleigh elevado a menos 1/4 vezes Prandtl elevado a 1/4. Dessa forma, nós podemos também calcular o ΔV sobre o ΔT, que é da ordem de Rayleigh elevado a menos 1/4 vezes Prandtl elevado a 1/4, dividido pela escala
de ΔT sobre L, né, que é o Rayleigh elevado a menos 1/4 vezes o Prandtl elevado a menos 1/4. Daqui nós tiramos, após cancelar, que o ΔV sobre ΔT é da ordem de Prandtl elevado a meio, o que é muito menor do que 1 pela premissa inicial de que estamos trabalhando com um fluido com Prandtl muito menor do que 1, metal líquido, por exemplo. Portanto, de acordo também com esse diagrama. Aqui nós também podemos introduzir uma outra definição de um outro parâmetro adimensional, que é o Grashof. O Grashof, que tem essa notação GR de L, que é definido como o Rayleigh dividido pelo Prandtl. Dessa forma, nós podemos escrever de maneira equivalente o ΔV sobre L como sendo da ordem do número de Grashof baseado em L elevado a menos 1/4. Nós vemos aqui então que o número de Grashof, que aparece muitas vezes em muitas correlações, na realidade ele é uma escala simplesmente da subcamada viscosa, que poderia ser utilizada, essa escala, portanto, para você, por exemplo, estimar ou calcular o arrasto induzido por esse escoamento no caso de metais líquidos, o que é bastante restrito, uma vez que dentro da engenharia é difícil você ter esse tipo de escoamento, esse tipo de pergunta para ser respondida, né? Que é o arrasto induzido por um metal líquido em convecção natural em uma parede plana vertical. Portanto, nós temos que, na realidade, o principal parâmetro, o principal grupo adimensional relacionado com a convecção natural acaba sendo o número de Rayleigh e não o número de Grashof, como aparece em muitos livros-texto. Passando então para a análise do caso oposto, em que temos um fluido com um número de Prandtl muito maior do que 1, para esse caso então nós teremos um balanço entre forças viscosas e empuxo, o que leva a uma relação de equivalência entre as escalas dessas forças, ou seja, nos leva a dizer que Rayleigh elevado a menos 1 vezes ΔT sobre L elevado a menos 4 tem que ser da ordem de 1. De onde nós podemos tirar, então, que, após rearranjar, ΔT sobre L tem que ser da ordem de Rayleigh elevado a menos 1/4. De onde nós podemos tirar, então, também, a partir daquela escala que havíamos desenvolvido para o U, como sendo α vezes L, dividido pela espessura da camada limite térmica ΔT elevado ao quadrado. Ao substituir essa escala por ΔT, nós podemos chegar à conclusão de que o U é da ordem de α sobre L vezes o Rayleigh, baseado em L, elevado a meio. Vamos agora analisar o que está acontecendo tanto com o perfil de velocidades quanto com o perfil de temperaturas, recorrendo novamente àquele gráfico que indica esses perfis. No eixo de ordenadas nós vamos ter a componente U do vetor velocidade, a temperatura, e no eixo de abscissas nós vamos ter o Y, que é aquela coordenada perpendicular à parede. Novamente aqui, plotado em vermelho, nós vemos o campo de temperaturas, o perfil de temperaturas, que decai da temperatura T0 até a temperatura T infinito, dentro da camada limite térmica, ou seja, será T infinito, quando Y é igual a ΔT. Fora dessa camada limite térmica, então, nós temos que essa temperatura passa a ser uniforme, passa a ser constante. Nós temos uma situação isotérmica naquele corpo de fluido estático fora da camada limite térmica. Como o fluido está isotérmico nessa região, nós temos então que o empuxo nessa região passará a ser desprezível, o que nos permitirá então afirmar que fora da borda da camada limite, nós vamos passar a ter um balanço entre forças viscosas e forças de inércia, que vão ser responsáveis por dissipar aquela velocidade que foi ganha
dentro dessa região em que temos a variação do perfil de temperaturas, por dissipar viscosamente aquela velocidade que levará a esse balanço entre as forças viscosas e as forças de inércia. Dessa forma, um pouco diferente do que acontecia no caso dos metais líquidos, nesse caso com fluidos com Prandtl muito maior do que 1, nós vamos ter um perfil que sobe até um pico e depois decai por ação das forças viscosas até uma velocidade zero. Portanto, nós temos que aqui dentro da camada limite térmica, nós temos um balanço entre forças viscosas e empuxo, e fora da camada limite térmica, nós temos um balanço entre as forças viscosas e as forças de inércia. Fora aqui, então, nós temos novamente duas escalas de comprimento associadas com o perfil de velocidade, uma escala da camada limite térmica e uma escala delta, uma escala dessa porção de fluido, da espessura dessa porção de fluido, cuja velocidade é diferente de zero, né? Portanto, analisando aqui agora, tendo um sistema que vai até essa espessura delta, a espessura que não é exatamente uma espessura de camada limite hidrodinâmica, uma vez que nós temos aqui duas espessuras, duas escalas de comprimento associadas com o perfil de velocidade, tal como indicado. Então não é correto chamar de camada limite hidrodinâmica, de espessura de camada limite hidrodinâmica, mas tomando então essa camada em que nós temos uma velocidade finita, né, uma velocidade diferente de zero, como sendo o nosso sistema da análise de escalas, nós vamos ter que o balanço entre as forças viscosas, que são dadas em termos de escalas por Ni vezes U dividido por delta ao quadrado, sendo U essa escala do pico, né, a escala do pico da componente horizontal do vetor velocidade, que nada mais é do que alfa sobre L Rayleigh elevado a meio, né, terá que se equivaler de alguma forma à escala dos termos inerciais, que é U ao quadrado sobre L, de acordo com o que já havíamos visto, né? Então, rearranjando aqui, cortando o U dos dois lados, nós vamos poder achar aqui que delta ao quadrado sobre L ao quadrado é da ordem de Ni sobre U vezes L. Substituindo então essa expressão aqui para o U, essa escala de U nessa expressão aqui, nessa relação entre escalas aqui, nós podemos chegar à conclusão de que o delta ao quadrado sobre L ao quadrado, ele é da ordem de Ni sobre alfa, Rayleigh elevado a menos meio, Ni sobre alfa é Prandtl, né? Então nós podemos chegar à conclusão de que delta sobre L é da ordem de Rayleigh elevado a menos 1/4, Prandtl elevado a meio. De onde nós podemos tirar então também a conclusão de que o delta sobre ΔT será da ordem também de Prandtl elevado a meio, que para esse caso é muito maior do que 1, ou seja, quanto maior o Prandtl, maior será essa porção em que nós temos um balanço entre forças viscosas e forças de inércia. Passando agora então para o número de Nusselt baseado em L, que é definido como o produto do coeficiente de transferência de calor por esse comprimento L dividido pela condutividade térmica, o que, a partir da definição do coeficiente de transferência de calor, pode ser escrito dessa maneira: L sobre K vezes menos K vezes o gradiente de temperatura em relação a Y avaliado na parede, dividido pela diferença de temperatura entre a parede e aquele corpo de fluido estático. Cortando aqui o K e passando então essa relação para uma relação de escalas, nós temos que o Nusselt ele será da ordem de L vezes ΔT sobre a espessura da camada limite térmica dividido por ΔT. Ou seja, nós temos que ele é da ordem de L sobre a espessura da camada limite térmica.
Para o caso do Prandtl menor do que 1, muito menor do que 1, nós vamos ter então que o Nusselt, baseado em L, vai ser da ordem de L sobre ΔT, que nós já havíamos visto, que é Rayleigh, baseado em L, vezes Prandtl, elevado a menos 1/4, só que como está 1 sobre ΔT sobre L, vai ser Rayleigh vezes Prandtl elevado a 1/4. Já para o caso do Prandtl muito maior do que 1, nós vamos ter que o Nusselt vai ser da ordem de Rayleigh elevado a 1/4. Nós vamos conferir essas escalas com análises mais complexas daqui a pouco.